Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui meditar com todos vocês uma palavra muito poderosa. Deixa eu chegar aqui um pouco mais para frente. E no final eu quero compartilhar um relato, um testemunho forte, muito forte acerca da desobediência que eu ouvi, fiquei assim tremendamente impactada e é bem dentro daquilo que eu acredito, relacionado a algumas histórias também que eu já ouvi. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então vamos lá, irmãs. Eu quero aqui compartilhar uma palavra muito poderosa. Essa palavra ela se encontra no livro do profeta Jeremias, versículo 8. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou estar compartilhando, com a amada igreja. Versículo de número 8, o versículo 5, que diz assim, olha Deus falando. Eu vou ler o 4 e 5, diz assim, diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Porque, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E ali ele vai falando. E ali ele vai dizendo, eu escutei e ouvi, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rola, a andorinha e o grol observam o tempo na sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Eu quero falar um pouco acerca aqui desses versículos, depois eu tenho outro aqui no capítulo 9, no verso 1. Deixa eu só arrumar aqui. Capítulo 9, no verso 23, que é lindíssimo. Mas aqui nesse texto, irmãs, nós vemos aqui algumas situações muito peculiares no que diz respeito a um profeta. O que é um profeta? Alguém me pergunta assim, mas Raquel, o que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que é comissionado ou comissionada, chamada por Deus, para proferir, falar, levar a mensagem ao povo, a palavra de Deus. O ofício de um profeta é trazer o povo ao arrependimento. O ofício de um profeta é ser fiel àquilo que Deus determinou. Existem profetas verdadeiros e profetas falsos. Qual é a diferença, irmã Raquel? O profeta falso, ele só vai falar o que você quer ouvir. Irmã Raquel, O profeta verdadeiro já é diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre o falso, depois eu falo sobre o verdadeiro. O profeta falso, normalmente, ele quer massagear o teu ego, vai dar mensagens que irão valorizar e enaltecer o seu ego, a sua autoestima, a sua vontade. Vai massagear os desejos do seu coração. Irmã Raquel, cita aí um exemplo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, tinha uma guerra lá estou me lembrando aqui agora, entre Acabe e Josafá, isso mesmo. Acabe e Josafá, eles estão lá conversando, aí
Josafá vai falar assim, uma guerra lá entre Ramote e Gileade e Israel, se eu não me engano. Uma guerra lá em Ramote e Gileade. Vou até voltar depois a ler esse texto. Ramote e Gileade. E ali um vai falar pro outro, né? E aí, nós iremos subir a guerra? Ó, não, vamos subir, mas é bom que se consulte aí um profeta. E ali, irmãs, vieram vários profetas. Acabe, até temia a Deus. Temia a Deus, irmã Raquel? Temia a Deus. Falou assim, ó, chama os profetas. Aí vieram, irmãs, uma turma, uns 400. E geralmente é assim, os falsos profetas são sempre a maioria em número quantitativo, em detrimento dos verdadeiros. Os falsos, a maioria é significativa, em detrimento dos verdadeiros. Falso sempre é um número maior. Vieram lá, irmãs, uma turma dos 400, falando, ó, vai porque vai ter vitória. É um exemplo aleatório que eu me lembrei aqui agora. Vai, porque a vitória é tua. Já deu tudo certo. Falaram assim, irmã? Falaram assim. Olha, já deu tudo certo. Vai para essa luta, para essa guerra. Porque Deus, irmãs, usando o nome de Deus. Porque Deus já deu vitória. Aí o que aconteceu? Aí Josafá falou, mas vem cá, os profetas aí, tô falando de profetas, falaram e tal. Vem cá, mas não existe aí mais um, não? Mais algum outro profeta? Porque Josafá achou um pouco meio estranho. Todo mundo falando que sim, né? Todo mundo falando que sim. Aí Josafá, um homem de Deus, um homem temente a Deus. E quem é de Deus nunca vai pela maioria, viu, amada igreja? Quem é de Deus nunca vai pela maioria. E ali, irmãs, Josafá vai falar assim pra cá, vem cá, vamos conversar aqui. Falaram assim, Maca, falaram assim. Mas porventura não existe mais um outro profeta aí no qual nós poderíamos consultar algum outro profeta? Aí Acabe fez, Josafá. Fez assim, Marco, fez assim, Josafá. Ó, tem um profeta aí, falou assim, Marco, falou assim. Tem um profeta aí que ele é a tribulação na minha vida. Olha, aquele profeta não é uma prova na minha vida, porque tudo que ele profetiza é sempre mal. Ele nunca vai profetizar bem. Aí Josafá, é mesmo? Ele vai falar, nunca me fala uma palavra boa, só me fala palavras más. Olha, irmãs, e esse que era o verdadeiro. Aí Josafá, um homem de Deus, falou, manda chamá-lo. E ali chamaram um tangedor, né? Uma pessoa que, antes de chamar um profeta, todo o ambiente era preparado com louvor, ou um toque de algum instrumento de música para evocar e chamar a presença de Deus, porque Deus ele habita no meio dos louvores. Então, mandou chamar lá um tangedor, né, um músico, e mandou chamar lá o tal do profeta. Qual era o nome do profeta, irmã? Que é o Micaías. Micaías veio. Aí Micaías ali, já conhecendo Acabe, ele vai dar uma profecia ali. Ó, ele já sabia. Aí no princípio Micaías falou, ó, pode ir que vai dar certo. Aí Acabe, profetiza direito. Olha como é que a pessoa sabe, irmãs. Profetiza direito. Falou assim, Marcão, falou assim. E Marcão está na Bíblia, está na Bíblia. Aí Micaías vai falar, olha, essa guerra não vai ter vitória nenhuma. Um espírito de mentira aí entrou na boca desses profetas. Falou assim, Maca, falou assim. Um espírito de mentira entrou na boca desses profetas aí. E eu digo, mas não vai ter vitória nenhuma.
Aí Acabe com a raiva, irmãs, falou assim, ó, eu não falei, Josafá, que esse homem é uma tribulação, Josafá? Eu não falei que esse homem é uma prova, uma assolação, uma perturbação na minha vida. Ele falou assim, irmã Raquel, falou assim, eu falei, irmãs, ele pegou o profeta verdadeiro. E outra coisa, profeta verdadeiro, às vezes em quando passam as pelejazinhas. Irmã Raquel, ali aquele profeta verdadeiro, irmãs, Acabe mandou prender ele. Deu um soco aqui no queixo dele, irmãs. Um soldado lá, creio que não foi nem Acabe, ele mandou um soldado lá, por conta da profecia. Deu um soco lá, ó, assim. Pá. Imagina, irmãs, a dor. E o profeta ali caiu. E ele falou assim, ó, deixa esse homem preso. Deixa esse homem preso. Ainda digo mais, sustenta ele com o pão das dores e com a água da amargura, até que eu volte. Micaías, mesmo com o queixo doendo, preso, ele não mudou a profecia, ainda complementou, porque é assim, profeta de verdade apanha, 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 mas não muda a profecia. Ele falou, ó, tô aqui preso, não vai ter vitória. Ainda te digo mais, viu? Ah, e o rei, irmãs, falou, ó, deixa ele preso, porque quando voltar eu vou dar um fim nesse profeta. Falou assim, Marca, falou assim, mas como é que pode, né? Petulância. Eu vou dar um fim, vou matar esse profeta. E ali o profeta falou, ó, não vai ter vitória nenhuma, ainda te digo mais, tu não voltarás, assim diz o Senhor, se tu voltares, rei. Se tu voltares, rei. E acabou que Acabe morreu por lá mesmo. Uma flecha jogada aleatório por um soldado lá não sei aonde. Jogou, lançou uma flecha, ó, Deus pegou aquela flecha, pum, bem na frestinha da armadura lá do Acabe. E ele não voltou. Então, eu dei esse rodeio, essa volta toda para te dizer que o profeta verdadeiro, normalmente são profetas que profetizam juízo, arrependimento de seus pecados, são pessoas que passam por situações um pouco difíceis, né? Hoje, porventura, não se pode levar um soco no queixo, mas algumas retaliações no sentido de, quando você é fiel à mensagem, ali em alguma igreja, algum lugar que te convida para pregar, você sendo fiel, a pessoa nunca mais te convida, né? Se for uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, no qual você não queira ser político ou política para agradar, mas você é um profeta que está na direção de Deus e Deus te usa para advertir o povo, não se sofre mais o soco no queixo, o pão das dores, né, a água da amargura, mas nunca mais te convidam, não dão ofertas, não abençoa, não honra o ministério que Deus te entregou. A palavra certa é essa, independente de qualquer coisa, não honra o ministério que Deus te entregou, o ofício que Deus entregou. Então, esse é o profeta verdadeiro. O profeta falso, né? E tem isso também, os profetas verdadeiros de vez em quando também eles precisam se esconder, como foi com Elias, né? Sofreu ali uma situação com o próprio Acabe e ele teve que se esconder, ficar um pouco lá no Ribeiro de Querite. E normalmente eles andam sozinhos, não andam em bandos, né? E agora os profetas falsos são profetas que normalmente são a maioria, são homens, são profetas que a maioria, falam mensagens, eles não são fiéis à mensagem que Deus realmente quer
falar ou advertir ou exortar a congregação. Normalmente são profetas que vão enaltecer o seu ego, ao egocentrismo, ao homem no centro do universo. O homem no centro do universo em detrimento de Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, da nossa adoração. E os profetas falsos, eles pregam também para privilégios pessoais, para engrandecimento de si próprio, buscam valorização pessoal, tá? E eles, como é que eu posso dizer? Têm apegos a coisas materiais, tá bom? Então, Jeremias, ele era um profeta verdadeiro. Jeremias, ele era um profeta verdadeiro. Quando Jeremias ele surge no cenário, ele era popular, bem visto, bem quisto, mas logo, pelo teor das suas mensagens serem duras, mensagens de juízo, logo ele caiu em descrédito. Logo ele se tornou impopular porque eram mensagens duras de juízo. E ele vai pregar para a nação de Judá. E aqui ele vai chamar o povo ao arrependimento. Ele vai falar: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se torna a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Ele está falando aqui do povo, da nação de Judá, que estava caído, mas não fazia esforço nenhum para levantar. O povo, aqui ele está falando, está exortando, que o povo estava caído. O povo estava lá no chão, mas não fazia força nenhuma para se levantar. Quando nós presenciamos e observamos a nossa própria vida, que nós estamos indo ladeira abaixo, de mal a pior, e não fazemos nada para buscar a Deus, nós estamos nessa mesma condição desse povo, irmãs. Quando nós vemos, percebemos que nós estamos enredadas pelo pecado, aprisionadas, situações que é difícil sair, e você não faz nada, você se entrega aquilo dali, estamos nessa mesma condição aqui, irmãs. Porque o pecado, as coisas erradas, enlaça que humanamente são coisas tão difíceis, tão horríveis, que você fica preso e presa. E o pior de tudo que ele está falando, não faz nada para se levantar. A palavra de Deus, ela está aqui disponível. Você pode se obrigar a ler a palavra de Deus para alimentar o teu espírito, para se fortalecer e se libertar daquele mal ou se levantar daquela caída. Eu não posso fazer a parte que você precisa fazer. Ou então, orar ao Senhor, colocar Irmãs, eu estou soando aqui. Ou então, orar ao Senhor, colocar um propósito de oração, um propósito de jejum. Você vê a tua família indo de ladeira abaixo, ou você indo, a tua vida espiritual indo de ladeira abaixo, e não faz nada para se levantar, é isso que ele está falando aqui. Se desvia do caminho e não torna a voltar. Porque, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente. Tem gente que fala assim, isso é assim mesmo. Irmãs, não é assim mesmo não, irmãs. Fornicação é pecado, palavrão é pecado, julgar o outro é pecado. Meu Deus. Palavrão dentro de casa, contamina a casa, contamina a tua vida. Você está trazendo energia negativa, isso é pecado. Pornografia, vícios de pornografia é pecado. Como que eu vou me libertar disso, irmã Raquel? Jejuando, pedindo a Deus. Se você tiver dificuldade para orar, eu tenho aqui o manual de jejum e oração. Mães, é bem baratinho. O livro de oração também, que é bem baratinho. Então procura o teu pastor, a tua pastora, pede ajuda. Tá falando aqui, se desvia apostatando continuamente. Persiste no engano e não quer voltar. Irmãs, não quer voltar. Porque o pecado é bom. É prazeroso, porque alimenta a carne. Maquel, Quando você tá ali com fofoca, na rodinha da fofoca,
você tá meio lá, meio cá, você fica ali ouvindo aquilo dali e aquilo vai alimentando a tua carne. Por isso que dá uma sensação boa, porque a tua carne vai sendo alimentada. Mas quando você está na elevação do espírito e alguém fala mal, alguém denigre, você se sente mal, porque você se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você está na direção do Espírito Santo, mas tu se sente mal. Ou você sai dali, daquele ambiente, daquela roda ali. Só tem demônios, irmãs, só tem demônios. As pessoas às vezes não percebem, mas só tem demônios. Rodinha de fofoca, de conversa, falando do outro, falando da outra, denegrindo, falando da roupa curta. Coisa que às vezes você não sabe nem se é verdade, se é mentira. E aí acredita na palavra do... Irmãs, isso alimenta a carne, é prazeroso. Tem até um Provérbios que fala, né, sobre essa questão de fofoca, que naquele momento sacia o ventre, mas depois a boca se enche de pedrinha. Tem esse versículo, irmãs. Quem souber, coloca aqui nos comentários. Eu sou péssima de gravar. Então, ele fala aqui, ó, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ó, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Irmãs, como que um texto tão antigo é tão atual? Tem gente que ainda fala que esse livro santo aqui é ultrapassado. Olha aqui. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que fiz eu? Irmãs, e depois com a maior expressão de hipocrisia, não. O que eu estou fazendo? É muita hipocrisia, irmãs. Dando um de santo, uma de santa, com hipocrisia. Aí você fica assim olhando para a pessoa. E quem tem o Espírito Santo não envergonha ninguém, né? Aí você fica olhando, gente, você fica assim, ô, tá pensando que tá enganando quem? Aí olha aqui, ó, ele falando, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como o cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, o grol, observa o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus é Deus de juízo. Tem gente que peca. No final, eu vou contar esse testemunho que eu ouvi que me impactou, irmãs. Eu acredito. Tem gente que peca. Que Deus é bom, bonzinho, mas também é de juízo, viu? Aqui fala, ó, os animais eles conhecem o tempo, as estações. Tem um versículo lá, Isaías, capítulo 1, que diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o seu dono. É mais ou menos assim, capítulo 1, irmãs, de Isaías. E ele vai dizer, mas o meu povo não me conhece. O boi, ele conhece o seu dono. Eu não sei se tem alguém aqui que cuida assim de boi, de vacas. Quem sabe o dia Deus me deu uma fazenda, né? Um pedacinho de terra. Mas Raquel, tem a roça? Acho que eu ia, irmãs. Acho que eu ia. Já vivo aqui numa mini roça. Porque, irmãs... Mas Raquel, o que tu queria lá? Ó, eu só queria mesmo uma vaca. E talvez um cavalo, um bezerrinho, só. Mas eu não sei aqui se alguém tem um animal dessa natureza. Mas, irmãs, quando você cria um animal desse, de forma limpa e honesta, que tem gente que não trata esses animais de forma limpa e honesta, bate nos bichinhos, maltrata os bichinhos. Mas quando você trata o animal com apreço, com respeito, com dignidade, tu conversa com ele, ele entende. Você passa a mão assim, né, no focinho lá e conversa, ele já vai entendendo. E ele passa a te conhecer. E eu não sei, irmãs, se tem alguém aqui que
que tem esses animais, eles não ficam arredios, pelo contrário, eles ficam animais dóceis, carinhosos. Mas independente disso, agora de qualquer índole de pessoa, quando o dono do boi ou do cavalo passa por detrás, o cavalo, ele olha, irmã Raquel, ele olha, assim o dono, aí olha assim pro outro lado passando lá, por exemplo, né, um homem lá, né, o dono lá do animal passou assim, né, para fazer alguma coisa lá onde eu nem sei o nome que se fala, irmãs, onde o cavalo dorme. Eu não sei nem o nome, que eu não entendo muito, mas enfim, né? Eu pulo essa parte. Mas aí, irmãs, o que acontece? Ele conhece, irmã Raquel, conhece. E ele tá falando aqui, ó, Deus que tá falando, mas o meu povo não me conhece. O juízo do Senhor, Deus é juízo. Aí aqui, ó, no 23, no capítulo 9, 23. Assim diz o Senhor. Quem tá falando isso, né, irmã Raquel, né, Paulo, né, Pedro, né, João, né, não sei. Tem gente que fica idolatrando o apóstolo Paulo. Esse texto aqui, ó, né, de apóstolo Paulo. Esse texto aqui é Deus falando. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Olha, irmãs, dessas coisas me agrado. E várias outras palavras. Aqui nesse texto, ele vem falando que o sábio, ele não deve se gloriar na sua sabedoria. Embora a pessoa que é sábia, de fato, de verdade, ela não sai por aí falando, abrindo a sua boca, falando, eu sou sábio, eu sou cheio de sabedoria, eu sou, né, dotada de sabedoria ou dotado de sabedoria. Pelo contrário, né, a pessoa que realmente na sua essência é alguma coisa, nunca abre a boca e fala. E é assim com tudo. É assim com tudo, irmã Raquel, é assim com tudo. Por exemplo, um profeta, uma profetisa, ele e ela não abre a boca e fica falando, né? É uma pessoa que tem outro tipo de comportamento, outro tipo de conduta. Isso contudo, irmã, que a pessoa verdadeiramente que é sábia, ela entende que, como está lá em Provérbios, né? Não seja você que se louva, mas o outro que deve, seja o outro que te louve, e não a si próprio. Então, irmãs, amada igreja, o verdadeiro sábio, Marca, o que é sabedoria? Aplicar o conhecimento de forma coerente. A sabedoria, ela não vem desse plano terreno. A sabedoria, ela não vem da terra. A sabedoria vem do alto. Tiago vai dizer, né, Deus ali usando Tiago, vai falar, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se tem uma oração poderosa que nós podemos fazer no nosso dia a dia é: Senhor, me dá sabedoria. Se pedirmos a Deus sabedoria, iremos evitar grandes situações de dificuldade, desafiadoras, somente pedindo a Deus a sabedoria. Aí ele vai falar aqui, ó, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. E outra coisa, irmãs, eu falei aqui, quem é realmente de verdade não fica falando. Isso é para tudo. Fiquem com o pé atrás com uma pessoa que fica se vangloriando. Ah, porque eu sou a missionária tal, eu sou o pastor não sei das quantas, eu sou o profeta canela de fogo, eu sou o doutor divindade de não sei das quantas. Irmãs, fiquem com o pé atrás com esse povo que se intitula e que coloca os títulos. Porque quem é de verdade não fica falando. E isso é para tudo, irmãs.
quem tem poder de influência, quem é rico, milionário, se passa, às vezes, não se veste de forma vangloriosa, mostrando que tem condição financeira. Irmã Raquel, os verdadeiros, irmãs. É uma bermuda simples, uma calça simples, é um relógio simples, é uma camiseta básica simples, uma sandália ou tênis simples, né? Quem é realmente, né? Não fica por aí. Tem até um provérbio, né, de Salomão que fala assim: há quem se diga rico não tendo riqueza nenhuma, e quem se faça pobre tendo grandes riquezas. Então, desconfie dessas pessoas e fiquem com o pé atrás. Aí aqui fala, né? Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nós estamos aqui não para seguir uma religião, um dogma, uma doutrina, não para ser crente, porque crente até o inimigo, o diabo é. Nós estamos aqui com a finalidade de desenvolver um relacionamento com Deus, intimidade com Deus e amar a Deus. Só isso, amar a Deus. Tem um mandamento que diz, amar a Deus sobre todas as coisas, irmãs. Amar ao Senhor. Tem gente que pensa que vou seguir uma religião. Não, irmãs. O cristianismo está muito acima de dogmas, doutrinas, de regras, de roupas, de situações dessa natureza. Fala aqui, ó. Quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Então a palavra que diz, né? Conheçamos e prossigamos. Prossigamos e conheçamos. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Acho que é assim o versículo. Eu esqueço, irmãs. Minha memória está falhando. Mas eu profetizo cura na minha memória. Prosseguir em conhecer ao Senhor, irmãs. E aqui fala, ó. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Se tem algo que nós precisamos é da misericórdia do Senhor. A graça do Senhor, a presença do Senhor. Justiça e juízo na terra, irmãs. Justiça e juízo na terra. O Deus que nós servimos é Deus de justiça e de juízo, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus não deixa ninguém sem justiça. Estão fazendo, estão acontecendo, Deus de justiça se manifesta na tua vida. Estou lembrando aqui de Lucas 18. Lucas 18, aquela parábola, né, da viúva que ia lá no juiz e ali ela importunou aquele juiz. E ali, né, a palavra do Senhor vai dizer, né, e Deus não fará justiça. Porventura, quando virá o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura, aí vai falar, né, a palavra do Senhor. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, irmãs, Deus que nós servimos é Deus de justiça. Não se importe que a justiça, ela chega. Amém? Para aquilo que você está precisando. Sabe que ontem eu ouvi um testemunho, irmãs? E esse testemunho me deixou assim muito edificada, irmãs, muito edificada, e eu quero aqui, né, compartilhar com a amada igreja, esse testemunho sobre as consequências da desobediência, irmãs. Isso daí é um problema sério, as consequências da desobediência. E eu já ouvi alguns testemunhos, né, de pessoas que não escolheram o seu cônjuge, a pessoa com quem iria casar, mas eu já conheci pessoas que disseram até mesmo que Deus não se envolve nisso e que era a própria pessoa que escolhia. E nós, seres humanos, somos suscetíveis a erros, a escolhas erradas.
Nós somos muito frágeis, muito fracos. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, nós erramos muito nas nossas escolhas, porque temos uma tendência a seguir os nossos próprios impulsos naturais e se deixar levar pela aparência. E quando Deus escolhe, Deus não erra. Deus, ele sabe que nós iremos enfrentar no futuro. Então ele vai escolher uma pessoa de acordo com a tua trajetória no futuro. É aquela pessoa perfeita, ideal, que vai andar com você lado a lado. E eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, uma jovem, ela era muito bonita, estava na igreja e ela louvava. Ela louvava e por ela se destacar das outras pessoas da igreja, lá o líder colocou ela como a líder lá do louvor lá das mulheres, né, que era o grupo lá das mulheres, o louvor lá das mulheres, e colocou ela lá para louvar e tal. Irmãs, e o que aconteceu? Por ela ser muito bonita, os jovens queriam namorar com ela e ela namorava. E ela, com tristeza no testemunho, ela contava que ela enganava os pais dela, que ela namorava. E ela namorava as pessoas, os rapazes, né? E ela, assim, louvava por louvar, não tinha a presença de Deus. E ela gostava mesmo, era de ser adulada, era de ser desejada. E ali ela contando, irmãs, me impressionou esse testemunho de desobediência. E ali ela foi ficando ali, ela não se contentou somente com os rapazes da igreja, ela foi buscar fora da igreja. E ali ela namorava, enganava os pais, com tristeza ela conta. E ali ela namorava rapazes não cristãos e ia lá para um lugar reservado, onde as irmãs já conhecem, já entendem qual seja o lugar para se ter intimidade, e ela ia. E uma certa feita, na saída desses lugares, viram ela junto com o rapaz saindo lá desse lugar. E ela não se importava, louvava, ninguém sabia. E ali alguém da igreja viu e falou para o pastor. O pastor a chamou para o gabinete para saber que história era essa. E ali ela mentiu, ela disse que não era ela, que era, aí botou a culpa numa outra irmã da igreja, de lá, que a irmã era muito assim, pobrezinha, humildezinha. Ela conversou com a irmã e deu dinheiro para essa irmã. E a irmã não tinha nada a perder, ela tinha a perder a posição, o cargo, olha só, irmãs, a posição, o tal do cargo lá. E a outra irmã só ia ser disciplinada, ficar alguns tempos no banco, mas não tinha grandes coisas para perder. Ela deu dinheiro para a irmã, que a irmã era muito pobrezinha, para a irmã aceitar lá a culpa e daqui a pouco, uns meses, estava tudo bem. E a irmã aceitou. E ali se passaram o tempo, ela queria casar. E ali ela estava escolhendo qual seria o melhor para casar. E ali a mãe dela, uma irmã séria, uma irmã de oração, começou a fazer campanha de oração dentro da casa. E nesse tempo ela estava namorando um rapaz, né? Ela estava namorando um rapaz. Irmãs, esse testemunho é verídico, não é história não. Ela estava namorando um rapaz bonito, um rapaz da igreja, um rapaz bem assim dentro daquilo que todos esperavam. Só que a mãe dela fez uma campanha dentro da casa para buscar a Deus, para realmente saber se esse namoro, se esse noivado era da parte do Senhor ou não. E ela, como ela gostou do rapaz, achou que aquele relacionamento realmente era o que ela queria, porque o rapaz tinha uma condição financeira favorável, ganhava bem. Então ela se deixou levar pela aparência e por toda uma condição que o rapaz daria para ela. E ali ela se deixou levar pela aparência e a mãe dela chamou as irmãs do círculo de oração para orar, para clamar. E ali ela conta, né, que no meio do louvor, quando estava no louvor, ela louvava. Mas quando chegava na oração, ela saía da sala e se escondia no quarto. Irmãs, e ali ela contando lá da igreja, eu creio muito nesse testemunho.
E ali ela contando que Deus usando as irmãs para falar que não era ele o pretendido, não era ele o escolhido, que Deus havia escolhido, não era ele que Deus havia separado para a vida dela, que Deus tinha um para a vida dela, mas que não era esse rapaz. E Deus ali usou várias irmãs para falar. E ela não quis saber, irmãs. Aí o pai dela, a mãe dela depois a repreenderam para falar: minha filha, não case com esse rapaz não é para você. E ali, irmãs, ela resume, ela teimou e casou com o rapaz. Disse que a vida era dela, que ninguém queria felicidade. Ela teimou e casou. Irmãs, olha o que aconteceu. Ela teimou e ela casou com aquele rapaz, com aquele moço. E ali mesmo a mãe, não concordando, ajudou ela nos assuntos lá do casamento, nos preparativos do vestido. Ajudou, mesmo não concordando. E ali, irmãs, ela casou, ela disse que no início era tudo bem, tudo assim, muito bom, um confiava no outro. Era aquela bênção que um não tinha segredo para o outro, que eram só assim saídas, eles saíam muito, viajavam. Era aquele amor, era aquela coisa assim, quando todos perguntavam como é que ela estava, ela dizia: tá tudo bem, na igreja, na família, e ela contando, falando. Irmãs, resumo, com o passar do tempo, o rapaz começou a ficar estranho, o marido, no caso. Começou a ficar estranho, chega tarde do trabalho, chegando tarde, cada vez mais tarde. E ela achando estranho, porque ela tinha que jantar sozinha, que ela não havia mais casado para isso, para ela jantar sozinha. E aquilo que era alguns dias na semana se passaram a ser todos os dias. E ela já achando estranho, já vivendo entristecida. E vivendo entristecida com aquela situação. Muito entristecida. E ali ela vai interrogar ele. E ele fala que é muito trabalho. E um belo dia ela vai mexer no telefone dele. E ali ela se depara, né? Às vezes eu tô assim para lembrar um testemunho, ela se depara com senha no telefone. E ela foi interrogar ele, né? Que é isso? Mas a nossa vida, a nossa senha sempre foi a mesma para os dois, agora você com segredos, com esse telefone. E ali ele deu uma repreensão, ele falou que era a privacidade dele, que ele tinha o direito de ter a privacidade dele. Olha só, irmãs, que ele tinha o direito de ter a privacidade dele, que a vida era dele, que ele tinha o direito, e não deu e não, né? E não deu e não deu. E ali, irmãs, um belo dia, e ele só falando que era trabalho, trabalho, trabalho. E ali um belo dia ele traz um casal para jantar na casa, para jantar lá na casa deles, né? E ali ela aceitou a visita no jantar, o casal e o marido dela e ela. E ali ela achou aquela conversa um pouco tediante, porque eles só conversavam de trabalhos, só conversavam de viagens, só conversavam de... Era um casal muito bonito, que ela diz, era um casal muito bonito. Que eles só conversavam de viagens, assuntos lá do trabalho, que ela não entendia muito. E ali, quando ela, de repente, ela percebeu que o marido dela começou a beber junto com esse casal. E ela achou estranho, nossa, mas como que ele é da igreja? Nós somos da igreja. E o rapaz começou a beber vinho lá e tal, com esse casal. Irmãs, resumo. O casal foi embora, ela interrogou o marido, mas o que é isso? Agora você está bebendo? Ele falou, não, a gente tem que se contextualizar. Você pensa o quê? Nós vivemos no mundo, a nossa vida não é só igreja, mundo de igreja não, a gente precisa se contextualizar, se ambientalizar com quem não é da igreja também. E ali, irmãs, eu sei que ela é muito triste, cada vez mais triste, e ali ela perdeu a liberdade de comprar coisas no supermercado, só comprava coisas que ele permitia, a ponto de passar essa humilhação. Ela não poderia comprar mais o que ela desejava, só o que ele permitia, o que ele autorizava. E ali um belo dia, e ela cada vez mais triste, passando por essa humilhação, e ele sugeriu para ela que ele não ia mais sustentá-la
Se ela quisesse ir para o salão de cabeleireiro, ter as coisas dela, que ela teria que ir trabalhar. Olha só, irmãs, teria que ir trabalhar para que ele não ia mais sustentar os luxos dela. Olha só, irmãs, que ele fazia um favor de ter, deixa eu ver se eu lembro as palavras, um favor de dar comida para ela e moradia. E ali, irmãs, passou um dia, ele chegou meia-noite em casa. Ela foi falar, e ele chegou embriagado, agrediu ela fisicamente e trancou a porta do quarto. E ela ficou na sala, dormiu no tapete. No outro dia, ele acordou, foi para o trabalho, sem ao menos querer saber como é que ela estava. E ali, irmãs, ela cada vez mais triste, cada vez mais triste. E ali a ficha começou a cair de Deus usando os profetas e as profetisas para falar da verdade que não era aquele homem, que ela se deixou levar pela aparência. E ali, irmãs, ela começou a lembrar da mãe dela, do pai dela. Começou a lembrar que eles pediram que não era esse o rapaz. E ali ela começou a orar, sentiu muita vontade de ir no culto. Ela orou, fez uma breve oração pedindo que Deus falasse com ela no culto. E ali ela foi para o culto, naquele culto sozinha. E naquele culto Deus usou o pregador da noite para dar uma palavra para toda a igreja, né? E ali falou, a pregação era que Deus, por conta da desobediência do povo, fez aquele povo ficar rodeando no deserto e passando por situações devido ao pecado ali da desobediência, da murmuração, enfim, mas o pecado da desobediência. E o pregador, ele falou que o povo, quando pedia a Deus, quando falava com o Senhor, Deus ouvia devido à sua grande misericórdia. E ela pediu a Deus que Deus mostrasse o oculto, profundo e escondido. O que estava acontecendo com aquele homem, que ela não sabia. E ali, quando ela fez essa oração de entrega a Deus, de pedir a Deus perdão por não ter sido sensível à voz de Deus, e mesmo assim ela desobedeceu os pais e resolveu casar. Irmãs, ela conta que ali ela viu o celular dele exposto. Ele esqueceu o celular e ela pegou o celular e, como assim uma providência divina, o celular estava aberto, estava sem a senha. Foi Deus. E ali ela abriu lá o celular, foi lá nas galerias de fotos. Quando chegou lá, irmãs, viu o marido dela junto com esse rapaz que outrora, um tempo atrás, tinha ido visitar junto com a esposa na casa dela, o casal. Viu o marido dela com esse homem. Viu lá o marido com esse homem, tendo contatos, né, íntimos com esse homem, se beijando, se abraçando, tendo intimidade. E ali, irmãs, ela pegou rapidamente ali, passou aquelas fotos para o celular dela e salvou na galeria dela. Quando ele acordou, ela interrogou ele: ó, eu vi teu celular, olha aqui essas fotos. Aí ele não esperava, ele sentou no sofá, ficou envergonhado, disse que aquilo parou. Ele deletou as fotos, pronto, parei, não vou mais fazer isso, deletou as fotos. E ali ele foi trabalhar e ali ela, deixa eu me lembrar aqui, ele foi trabalhar, jurou que não ia fazer mais. E ela, já arrependida, foi na casa da mãe. Foi lá na casa da mãe dela e quando bateu lá no portão, ela já abraçou a mãe dela, beijou a mãe dela, disse que a mãe dela era a melhor mãe do mundo e que ela estava muito arrependida. Ela pediu perdão e ela estava muito arrependida, ela pediu perdão e contou toda aquela situação, mostrou as fotos para a mãe, que era a mulher de Deus, a mãe dela. E ali a mãe dela, sabiamente, irmãs, a mãe dela sabiamente ouviu aquela história, mas não disse nada. E aquele silêncio da mãe
fez ela entender que aquilo era consequência do pecado da desobediência. E ali ela falou para a mãe que ela tinha vontade de mostrar para todos aquelas fotos. E ali a mãe sabiamente disse, né, olha, eu não acho uma boa ideia você mostrar isso para a igreja, porque vai expor a igreja, vai expor a família do rapaz, e vai expor a igreja, vai trazer um escândalo. Confia no Senhor. E a mãe falou, e ela ali, primeira vez ela resolveu obedecer a mãe, não expor para ninguém, não expor para ninguém, não falar para ninguém aquela situação, não expor, irmãs. E naturalmente ali, naquela situação, ela resolveu não expor o marido e ela resolveu sair de casa, arrumou as malas e saiu de casa. E esse marido dela ia assinar o divórcio. E esse marido dela inventou mentiras, mudou todo o jogo, falou para a família dele toda que inverteu, falou que ela que tinha traído, inverteu toda a história, irmãs, na igreja, na congregação. E ali ela muito humilhada, passando por humilhações dentro da igreja, porque ela que era a parte sofrida da história, agora estava sofrendo mais ainda por conta da rejeição do povo. E nós sabemos que é bem assim, às vezes as pessoas não procuram saber ao fundo da história, a raiz da história e acreditam. E mesmo assim ela permaneceu na igreja, passando aquele vexame, até que a verdade veio à tona. Aquele rapaz que ele mantinha um relacionamento com ele já há anos, com o marido dela, anos e anos. O rapaz expôs na mídia social todo o relacionamento, disse que já tinha caso há tantos anos, e aquele rapaz ficou envergonhado na cidade, envergonhado com a família, envergonhado na igreja, envergonhado na cidade, que ele teve que sair da cidade e a verdade veio à tona. Aí a família dele, né, depois pediu perdão, a irmã dele pediu perdão a ela, porque a família não teve nem condições de tanta vergonha de ficar na cidade, se mudou todo mundo e ela saiu com essa vitória honrada, porque houve um pedido de perdão. Então, irmãs, esse é o pecado da desobediência, de seguir os nossos próprios impulsos, às vezes de uma forma leviana, seguir, tomar as nossas decisões sem levar em conta as decisões de Deus. E eu quero aqui contar rapidamente um outro caso, que esse eu conheço essa mulher. Ela é uma pastora, ela é linda. Eu só não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização a ela e nem o esposo dela. Mas é um casal muito influente aqui no Rio de Janeiro. Eu conheço ela e conheço ele, um pastor, e ela uma pastora. E ela disse que havia uma profecia, esse final feliz, havia uma profecia que Deus iria escolher o esposo dela e ela resolveu esperar no Senhor. E eu conheci e conheço essa pessoa, essa pastora. E ali ela dizendo que Deus iria escolher o esposo. E ela disse que quando ela foi escolhida, era um homem bem com mais idade do que ela. Quando ela olhou, porque ela, assim, ela é bem mais jovem do que ele. Quando ela olhou aquele senhor, aquele homem, né? Ela disse que não gostou e ele a chamando para jantar. E ele era assim, já bem posicionado. Hoje ele é um pastor, mas ele assim bem posicionado nas forças militares. E ela aceitou ir jantar com ele lá para conversar. Ela disse que depois daquele convite, ela se apaixonou por ele, casou com ele. E devido a uma atitude de obediência, irmãs, essa moça passou por uma doença mortal, no qual eu creio que todos vocês já fazem ideia, que eu não gosto nem de falar no nome dessa enfermidade, irmãs. Ela passou por essa enfermidade mortal. E durante o tratamento ela perdeu o cabelo, perdeu sobrancelha. E esse homem, irmãs, cuidou dela. Careca, sem beleza nenhuma, perdeu seios.
E o cabelo, né, e os seios tem muito a ver com a nossa feminilidade. E o homem ficou com ela. Um amor de Deus, irmãs. Então, vale a pena obedecer à orientação de Deus e ser fiel àquilo que Deus nos direciona, àquilo que Deus nos dá. E detalhes, né? Detalhes, né? Eu tô até me lembrando aqui, no primeiro caso que eu havia falado, no primeiro caso que eu havia dito, ela disse até que ela foi numa festa, né, com o marido, e ela relata, né, que uma jovem lá nessa festa estava passando também por essa doença, e o marido dela, um homem assim, simples, não era bonito, não tinha aparência, e ele com todo amor, todo cuidado, e ela ficou olhando, e ela conta que pela primeira vez ela teve inveja, lá do primeiro caso que eu contei, né? E que com ela, com a casa dela, com o casamento dela, não era daquela forma, daquele jeito. Então, espero que essa história te sirva de edificação, tá bom? Que Deus abençoe, e obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Paz.